Olá, amigos. Eu me chamo Davi Santos e estou aqui para apresentar o Aprendendo com Jesus, programa que estuda e analisa o Evangelho de Mateus segundo uma interpretação espírita. Desta vez, falaremos da passagem intitulada Jesus acalma uma tempestade, presente, então, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 23 ao 27. A passagem trata, então, da travessia de barco que Jesus faz com seus apóstolos de um lago, né? E ao longo dessa travessia eles são surpreendidos por uma forte tempestade, né? Jesus tinha caído no sono e então é despertado pelos discípulos em meio à tempestade e então Jesus pergunta a seus discípulos no versículo 26 e 27 sobretudo: por que sois tímidos? Homens de pouca fé? É uma pergunta, né? Homens de pouca fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que os ventos e o mar lhes obedecem? Então, a gente observa, e eu recomendo a leitura da passagem, né? Lembrando aí, reforçando, Mateus capítulo 8, versículos 23 e 27 a 27, está em Lucas também, mas a passagem ela é muito rica de figuras, ela é completamente figurativa, né? É metafórica, e várias dessas metáforas, dessas figuras, nos chamaram a atenção. A primeira delas que eu quero destacar é que Jesus entra no barco com os discípulos, isso está lá no versículo 23. Então, eles iam, como eu disse anteriormente, atravessar o lago de barco, né, realizar uma travessia, né, e essa travessia a gente faz uma analogia com a travessia que a gente faz ao longo da vida, no momento que nasce até o momento que a gente desencarna com a morte do corpo físico. Então, a vida é essa travessia mesmo, e está sujeita a tempestades, a tormentas. Então, a imagem ela é muito rica, porque nos liga no nosso processo reencarnatório e as experiências que a gente vai conviver aqui durante do nascimento à morte do corpo físico. O Alan Filho tem uma música muito bonita chamada O Mar da Vida, que também trata dessa mesma temática e faz essa reflexão, né, da vida como sendo uma jornada, como uma travessia a sermos, ao qual todos nós estamos ligados, ao qual todos nós temos então esse dever, né, de ultrapassar a travessia da vida. Ora, outro elemento figurativo, metafórico, que me chamou a atenção foi o fato de que Jesus entra no barco, na embarcação, junto com os apóstolos. Então, a gente entende que Jesus nos acompanha. A gente é que não consegue, às vezes, perceber a conexão que Jesus tem conosco. Mas ele, então, essa história nos traz essa questão de que Jesus estava com os apóstolos da mesma forma que ele está conosco. Por isso que se diz que Jesus está no leme, né? Está no controle, como sendo o governador planetário, o espírito puro responsável aí pela evolução do nosso planeta. Ele está no leme controlando, né, os acontecimentos aqui, observando os acontecimentos na vida terrestre. Tá? Então, realmente, no caminho
nessa travessia, ao longo do caminho, vamos encontrar dificuldades, momentos difíceis, tormentas, tempestades, como muito bem reporta a passagem. Mas outro elemento que chamou a atenção é que Jesus pergunta aos apóstolos, é uma pergunta, volta a enfatizar, né? Por que sois tímidos, homens de pouca fé? E essa pergunta ele fez aos discípulos e a todos nós, né? Fica aí ampliado essa questão da fé, porque quando temos a fé raciocinada, nós encontramos a solução para as problemáticas que nos atormentam na vida. E aí eu não posso deixar de fazer uma referência, que eu acho belíssima e de grande sabedoria, a mensagem de Tiago, lá no seu capítulo 2, versículos 14 ao 26, Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Né? É de muita sabedoria essa mensagem que Tiago traz para nós, pois ele diz: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que te mostrarei com as obras a minha fé. Eu gosto muito dessa passagem, acho ela muito sábia e é isso. Nos reporta que a fé precisa, ela precede, ela pressupõe ação. Podemos ficar parados esperando Deus resolver os nossos problemas, temos que agir. Gosto muito dessa mensagem de Tiago. Então, após Jesus dissipar a tempestade, os discípulos ficam maravilhados, né, com o controle que Jesus tinha sobre os fenômenos naturais. Importante dizer que o que Jesus fez não é sobrenatural, não é nada que não possamos fazer, porque o próprio Mestre disse que podemos fazer o que ele faz e muito mais, né? Então, é importante a gente não ver isso como milagroso, como sobrenatural, como quebra das leis divinas, não é isso. Porque Jesus era um espírito puro, né, com a moral elevadíssima, então, evidentemente, tem o controle sobre determinadas forças que a gente desconhece. Mas um dia, quando formos espíritos puros, alcançarmos a perfeição, certamente poderemos fazer esses prodígios que o Mestre fazia. Isso a gente vai encontrar explicação de Kardec no livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 15, nos itens 45 e 46, com o subtítulo Tempestade Aplacada. Eu deixo aqui a referência para vocês irem estudarem. Kardec apresenta então duas explicações aí nesses itens, né, para o domínio de Jesus sobre a tempestade. Primeira, pressupõe a existência de inteligências ainda não provada, né, muito bem provada, essas inteligências então conduzindo, presidindo a ação dos elementos naturais, esses fenômenos naturais, como tempestade, como terremoto, enfim, os fenômenos naturais sendo controlados por inteligências, ok? Essa é a primeira ideia que Kardec tem. E aí, com a elevação moral de Jesus, né, então Kardec argumenta que, admitindo a existência desses seres, então Jesus, através de sua elevação moral, né, então os fenômenos seriam um resultado, uma consequência, um efeito da autoridade moral de Jesus sobre essas inteligências que controlam as forças da natureza. Essa seria uma primeira argumentação. E a segunda argumentação, que explica aí
o domínio de Jesus sobre os fenômenos naturais, é um tipo de presciência na situação em que eles se encontravam, pois Jesus dominava esse tipo de mediunidade de presciência, percebia, conseguia ver com o seu espírito ou com o seu perispírito quintessenciado que a tempestade não era algo significativo, não representava uma ameaça para eles e que logo iria passar. Então, essa é a segunda argumentação que Kardec traz, e como vocês podem ver, né, não eliminando então essa ideia do milagroso, do sobrenatural, que o Espiritismo muito bem explica não haver essa situação. Ok? É isso então, pessoal. Não esqueçam de deixar aí o seu joinha, ok? Deixem o seu joinha, façam a inscrição no canal, escrevam os seus comentários, isso é importante para o aperfeiçoamento do canal, e fiquem com Deus. E que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.